Oi, gente, eu sou a Nina e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, eu espero que você se inscreva. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu peço que você compartilhe para que outras pessoas não passem pelo que a minha mãe está passando. Como está na descrição do vídeo, sim, minha mãe sofreu um golpe ao idoso e eu nesse vídeo vou tentar explicar o que aconteceu com ela e eu espero que não aconteça com mais ninguém, porque isso é muito injusto. Ela ainda não resolveu o caso dela, tá? Então, bora pro vídeo. Então, como eu falei, é um golpe contra os idosos que está sendo feito. E eu vou tentar contar o que aconteceu com a minha mãe, para que se você estiver passando por alguma coisa parecida, ó, se alerte. A minha mãe conheceu uma pessoa que se intitulou como trabalhar numa empresa que tinha como disponibilizar uma ajuda ao idoso, porque minha mãe não é aposentada. E como não recebe 13º, nada, ela disse como se tivesse, né, uma ajuda ao idoso, para quem não era aposentado. E também fala sobre quem é beneficiário de LOAS, essas coisas, né? Então, o que ela fez? Ela conversou com a minha mãe, viu a situação dela, viu que ela não era aposentada, que ela não tinha benefício, e então ofereceu para ela essa ajuda ao idoso, dizendo que ela trabalhava nessa empresa. A minha mãe foi, conversou com ela. Quando a minha mãe passou pra mim, ela botou como eu entendi, né? Ela contando como se ela trabalhasse no INSS, essa pessoa. Não que fosse uma pessoa de empresa. Aí ainda fiquei até feliz. Falei, poxa, mãe, que bom, né? Alguma ajuda. A minha mãe foi, conversou com ela, continuou tratando tudo direitinho. Quando foi em julho, perto do aniversário da minha mãe, ela tava resolvendo isso. Ela tava vindo até pra minha casa. Aí tava resolvendo isso com ela. Ela, para ver negócio de documento e tudo mais, ela pegou e falou que tinha que encontrar com a minha mãe, porque o INSS estava sem sistema, para poder ver as documentações tudo direitinho. Nisso ela pegou, pediu uma selfie da minha mãe, né, que era uma prova de vida, e pediu a ela a assinatura. E minha mãe acreditou nela, porque ela ligava para ela, falava pelo WhatsApp, isso tudo normal. Quando ela fez isso, ela logo depois conseguiu, logo, acho que num dia depois, 2, o dinheiro caiu na conta da minha mãe. Antes era uma ajuda de R$ 400, acabou caindo 1.500. E a minha mãe ficou toda contente, né? Como se fosse, o governo tá mudando algumas coisas, né? Algumas coisas tá tirando, outras coisas tá colocando. Ela acreditou. E eu vou confessar que como eu achei que era do INSS, eu acreditei também. Quando passou um tempo, ligaram para minha mãe oferecendo empréstimo para ela. A minha mãe disse que não, que minha mãe disse que empréstimo ela não queria mesmo. Ela preferia ficar do jeitinho que ela tava, com pouco dinheiro, mas ela não se meter em empréstimo. Aí a moça falou pra ela, porque a senhora já tem um aqui, o que a senhora acha de fazer outro? Aí a minha mãe, eu tenho um empréstimo? Tem sim. Aí foi onde o mundo da minha mãe caiu. A moça falou pra ela que tinha um empréstimo de 15 mil na conta dela e que ela ia pagar em parcelas, deixa eu ler aqui para vocês, em 84 parcelas de R$ 424. Minha mãe ia ter que pagar por esse empréstimo de 15 mil, sendo que minha mãe só recebeu 1.500 e não falou que era empréstimo, porque se fosse até um empréstimo de 1.500 minha mãe não ia querer. Então ela falou como se fosse uma ajuda ao idoso e fez um empréstimo na conta dela. Ela abriu uma conta para minha mãe no banco C6 e ela tinha acesso à conta, tinha senha, tinha tudo. E quando a gente ligou para esse banco para poder informar do golpe e tudo mais, viu que ela tinha e-mail lá, tinha o nome dela, tudo era dela que estava lá, né? Só estava no nome da minha mãe, mas os dados eram todos dela. O telefone era o dela e tudo mais. A gente passou tudo isso para o banco e a gente pode dizer que não teve ajuda do Banco C6. Eles não ajudaram a gente. Eles tinham como ver para onde foi o dinheiro. Tinha, porque ela fez de lá mesmo, ela fez um Pix de 1.500 para a conta da minha mãe, o restante foi para outra conta, que já não tinha dinheiro na conta. Esse dinheiro não apareceu. E aí minha mãe fez um BO, aconselho vocês a correr e fazer logo um BO, se acontecer isso com vocês. Fazer um BO,
porque é uma prova de que você não está envolvida nisso, né? Aí minha mãe fez um BO, tentou mandar tudo que eles pediram pro banco. Eles têm o contrato da empresa que ela fez esse empréstimo, mas eles não correm atrás de maneira nenhuma. Fica pedindo um monte de coisa que não pediram quando fez o empréstimo. Já vai para o terceiro mês, porque é o que minha mãe e a gente está pensando. Até 3 parcelas, né, de 400 e pouco, tudo bem. Minha mãe não pegou os 1.500, pegar de volta não tem problema, porque esse dinheiro ela pegou. Mas o nosso medo é passar disso e minha mãe começar a pagar por uma coisa que ela não recebeu. Então, aí, por essa dificuldade de comunicação, do que eles querem, do que a gente não está conseguindo mandar, a primeira reclamação expirou agora dia 20 e a gente vai tentar de novo fazer a reclamação. E eu espero poder voltar aqui e dizer para vocês que isso foi resolvido. Então, se vocês escutarem de alguém que tem uma ajuda ao idoso ou começar a oferecer alguma coisa para vocês, se alertem. Se falar, eu sou da empresa tal, sou do banco tal, vocês liguem para a empresa e faça por lá. Não faça por nenhum corretor que está oferecendo a vocês, porque eles estão dando golpe demais em pessoas idosas. E a minha mãe chora, minha mãe fica nervosa, gera briga porque a gente quer que ela fique calma e ela fica nervosa, aí acaba ela sendo grosseira e a gente acaba também sendo grosseira porque não vamos dizer que só ela fica. Então causou um transtorno na nossa família porque a gente não sabe como ajudar. E ela acaba querendo deixar isso para lá, dizendo que isso está trazendo aborrecimento para todo mundo, que ela vai pagar e vai ficar quieta. E isso não é justo, né? Ela não vai pagar. A gente vai fazer de tudo para poder esse empréstimo sair da conta dela, porque a gente não aceita isso. Então, poxa, se o seu pai, sua mãe, sua avó estiver dizendo que tem coisa descontando, se eles forem aposentados ou receber LOAS, né, que for um caso assim, dizer que por algum motivo está recebendo menos, poxa, dá uma olhadinha, vê se não tem algum empréstimo vinculado na conta deles, porque pode ser esse tipo de golpe, que eles veem que os idosos não sabem mexer no celular, eles fazem isso mesmo. No caso da minha mãe, graças a Deus, alguém ligou para ela e acabou falando, e ela viu antes, mas não é só pessoas que não têm benefício, tem pessoas que têm benefício e eles fazem também. Porque esse tipo de empresa tem acesso lá ao INSS também. Aí, se tiver um nome limpo, tiver como eles botarem empréstimo, eles vão colocar. E quem tem benefício para eles é melhor ainda, porque é um dinheiro certo. Então, vocês tomem conta dos nossos idosos, né? Porque eles estão aí na rua para fazer golpe mesmo com as pessoas. O nome da pessoa que fez isso com a minha mãe é Janaína. Ainda depois que ela já tinha feito o golpe com a minha mãe, eu fiz contato com ela. E ela continuava fazendo isso com outras pessoas. Só que eu não consegui mandar um CPF para ela, ativo, para poder ela se encontrar comigo para pegar. Porque eu fiquei com medo de dar o CPF, sei lá, do meu pai ou de alguém, ela conseguir só com o CPF fazer alguma coisa. Eu não consegui marcar um encontro com ela sem esse CPF. Porque a minha vontade era marcar um encontro com ela e aí a gente ia resolver na delegacia. Porque eu não ia deixar ela embora. Então, se alertem, não deixe os idosos, quando eles reclamarem de alguma coisa, poxa, escuta. Porque eu escutei a minha mãe, mas eu fui enganada tanto quanto ela. Que eu acreditei que fosse realmente alguma ajuda, né? Porque eles precisam de ajuda mesmo. Mas, enfim. Então, vocês se atentem. E o banco não nos ajudou tanto que a gente desde o início pediu para tirar os dados dela. Quando foi agora, sexta-feira, a gente ligou para lá, um dos atendentes falou que os dados delas ainda estavam no sistema. Tanto que ela já desativou o telefone, ela já não atendia a ligação, agora ela não está mais com o WhatsApp. Então, eles atrapalharam ainda a gente conseguir mais uma prova de que ela estava fazendo isso. Então, por favor, dê atenção aos idosos, porque eles estão sendo muito vítimas disso. Vê na televisão que está aparecendo direto. Eles só mudam o jeito de fazer. Eles conversam com os idosos, descobrem. Se ele não tem nenhum benefício, vai oferecer alguma coisa diferente.
porque sabe que a pessoa tem nome para conseguir empréstimo. Se a pessoa tiver um LOAS, vai falar do LOAS. Se a pessoa tiver uma aposentadoria, vai falar sobre a aposentadoria. Eles conversam primeiro para saber que tipo de golpe ele vai botar em cima do idoso. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu espero voltar aqui e contar para vocês que foi resolvido, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.